Boa tarde a todos. Hoje é segunda-feira, 6 de março de 2023. Estamos iniciando o ano acadêmico da Academia Nacional de Farmácia, Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil. Nessa noite de hoje, temos um público recorde de inscritos, temos 362 inscritos, isso é um recorde para a nossa academia. Temos o prazer de contar hoje com a palestra da doutora Michele Migliavaca. A doutora Michele é graduada em Medicina pela Universidade de São Francisco, realizou residência médica em Genética Médica na Universidade Federal de São Paulo, Unifesp, doutora em Ciências Biológicas, Biologia Molecular pela Universidade Federal de São Paulo, também a Unifesp. Ela possui MBA em Inovação e Gestão de Serviços de Saúde, e sua área de conhecimento dentro da genética é a investigação de doenças raras com metodologias de NGS. Doutora Michele, agradecemos a presença e a palavra está com você. Bom, boa tarde. Kleber, muito obrigada pela apresentação. Gostaria de agradecer à Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil pelo convite. Para mim é uma honra e um prazer estar aqui com vocês. Se ao longo aqui da minha fala meu som ficar baixo ou qualquer questão com a minha imagem, por favor, me avisem, tá? Eu vou diminuir aqui agora para eu poder passar melhor os slides, então vocês podem me interromper se tiver qualquer questão com a minha conexão, tá? Claro, doutora, fica à vontade. Bom, e hoje eu fui convidada para conversar aqui com vocês sobre um tema muito relevante, que é a farmacogenômica, e aqui eu vou trazer o meu viés de atuação na prática clínica, tá? Aqui já fui apresentada, então vou pular esse slide aqui para vocês. Eu sempre coloco essa foto porque aqui tem o NovaSeq, que é o nosso sequenciador de nova geração de maior capacidade de sequenciamento, de maior throughput. Então, essa é a foto preferida que eu gosto de colocar. A nossa agenda, né, que a gente vai caminhar aqui, vai ser, então, passando para entender o conceito de farmacogenômica, tá? Para que todo mundo, né, saia daqui com o mesmo nível de conhecimento, compreender a importância da individualização do tratamento, conhecer quais são as principais aplicações clínicas e também identificar os desafios e as limitações que existem nesse cenário. Então, aqui eu vou abrir com esse slide, né, conceitual, né, para a gente fazer, então, uma definição de farmacogenômica, tá? Então, ele é considerado um ramo da farmacologia, com a sua base em genômica, e é responsável pelo estudo da resposta de pacientes em relação a medicamentos e tratamentos de doenças, devido às variações genéticas entre diferentes indivíduos e suas respostas à ação das drogas. Eu achei essa definição, assim, super didática, né? Ela é autoexplicativa, né? E quis dividir aqui, né, com vocês, para a gente poder ter esse conceito, tá? E aí eu começo aqui também já trazendo um questionamento para dividir com vocês, depois no final, se vocês quiserem, né, trazer o ponto de vista de vocês, que muitas vezes eu falei assim, bom, mas é genômica ou é genética? Tem diferença entre genômica e genética? Porque se não teria diferença entre eu falar farmacogenética ou farmacogenômica? O que vocês acham? Teria diferença ou não teria diferença? Então, eu fui buscar no nosso dicionário, né, para ver qual que é a definição de genética e de genômica. Foi lá no dicionário. Então, genética é a ciência que vai tratar da transmissão dos caracteres hereditários nos seres vivos, suas causas, mecanismos e leis. A gente lembra bastante de quem? Do Mendel, né? Quando a gente fala, né? Lê essa definição, tá? E genômica tem um sentido diferente. Então, a genômica é um ramo da genética que vai analisar e descrever os genomas, a sua função e a organização. Então, lendo essas duas definições, eu entendo que seria mais correto a gente pensar em farmacogenômica do que farmacogenética.
Depois aí vocês trazem para mim o que é que o ponto de vista de vocês, se vocês também estão de acordo, tá? Aqui pensando, né, na linha do tempo, porque falar em farmacogenômica parece que é algo muito recente, que é muito novo, mas nem tanto, né? Então, se a gente for, né, investigar ali na linha do tempo, o termo ele foi cunhado em 1950, então ele não é tão recente assim, né? E a inspiração veio a partir do estudo e da descrição de alguns pacientes que apresentavam reação a medicamentos antipiréticos. E essa alteração, né, foi depois descrita como uma doença, o favismo, que hoje a gente conhece mais como a deficiência de G6PD, onde realmente, né, quando a pessoa tem a deficiência de G6PD, existem algumas medicações que ela precisa evitar para ela não desenvolver hemólise, tá? Então, a farmacogenômica começou já lá em 1950. Caminhando um pouquinho mais na linha do tempo, lá em 1970, a gente teve, então, a descrição de um polimorfismo muito importante, que está dentro de um gene relacionado ao citocromo P450, e percebeu-se que diferentes alterações nesse gene poderiam, então, alterar a metabolização de alguns fármacos. E as pessoas, dependendo de qual polimorfismo elas tinham, poderiam ser metabolizadores mais lentos daquele fármaco ou metabolizadores mais rápidos. Então, isso a gente já tinha esse conhecimento lá na década de 70. E aí a gente teve, né, um impulso muito grande a partir da década de 70, principalmente advindo das metodologias laboratoriais. Então, nesse meio tempo, a gente teve, né, década de 70 foi quando a gente começou a ter o sequenciamento de Sanger. E aí, depois disso, vieram os arrays genômicos, depois, em 2000, o sequenciamento de nova geração. E isso possibilitou novos tipos de abordagens de estudos, e aqui eu pontuei em 2000, os estudos de associação, né? Eu tenho um slide depois para a gente falar bem sobre o estudo de associação. Quando a gente vai ler nos artigos, né, tá sempre como GWAS, né, que é Genome Wild Association Study, né, que são estudos populacionais de larga escala que vão tentar, então, fazer associação com esses polimorfismos e alterações, né, seja de doenças, metabolização, né, diversas associações para entender se existe realmente algum impacto, né, dessa diferença entre os indivíduos. E caminhando aqui, então, na nossa linha do tempo, a gente começa a partir de 2015 falar sobre medicina personalizada, né? Então, quando a gente fala em medicina personalizada, na verdade, a gente está incluindo tudo isso, né, que a gente viu na linha do tempo, né? A gente está saindo de cuidar das pessoas, né, num senso comum, dentro de uma prática clínica, para fazer um tratamento individualizado. Eu trouxe essa figura, né, porque eu acho que ela demonstra mais ou menos, né, como é que funciona, né, a medicina personalizada. E nessa figura a gente tem um exemplo, né, para tratamento, então, de câncer, né, que é uma doença prevalente na nossa população, e que até aqui, né, também tem uma linha do tempo, década de 70 e 80, né, como que a gente tratava as pessoas, né, que tinham câncer, baseado na localização do tumor. Ah, é um tumor no pulmão. Esse vai ser o protocolo de tratamento para todo mundo, né? Vai fazer quimioterapia, vai fazer a cirurgia, vai fazer a quimioterapia, vai fazer radioterapia. Ah, é um tumor no ovário. Esse aqui é o protocolo para todo mundo. Não importa a idade, não importa nenhum outro fator. Todo mundo vai entrar dentro desse mesmo protocolo. E aí começou-se a perceber que algumas pessoas respondiam muito bem, enquanto outras pessoas não respondiam tão bem, ou até apresentavam eventos adversos.
por conta, né, dessa disparidade de resposta, foi tentando encontrar guias, né, para poder melhorar essa estratificação. E aí, então, começou-se a incluir biomarcadores. Então a gente vai fazer, na biópsia, vamos fazer marcadores para ver se é HER2 positivo, né, nesse adenocarcinoma de mama. E a partir disso é que, então, entrou a medicina personalizada. Porque, além dos biomarcadores, se entendeu que, dependendo da alteração genética daquele indivíduo, pode ser que ele respondesse melhor a um tratamento do que para outro. Trago aqui o exemplo, a gente falou, né, eu falei primeiro, né, câncer de pulmão, adenocarcinoma de pulmão, que é o mais prevalente. Hoje já é recomendado, né, que todos os pacientes que tenham esse diagnóstico testem para uma variante dentro do gene BRAF, que é um driver oncogenético. E se essa pessoa for portadora, né, dessa alteração específica, ele já tem uma droga alvo para ele utilizar. E isso impacta, acho que aqui, né, nem cabe, né, a gente falar, né, a questão de quanto, né, custa, né, a vida, benefício, mas custo de saúde mesmo, né? Tanto que é um teste que já foi incorporado dentro do rol da ANS. O que é o rol da ANS? É a lista dos exames que são regulados pela Agência Nacional de Saúde, e se o paciente preenche determinados critérios, ele tem cobertura obrigatória pela saúde suplementar, pelo convênio, né? Porque já se entende que isso também tem custo-benefício no tratamento dos pacientes, tá bom? Então, a gente fechou aqui a primeira parte da nossa agenda, e agora a gente vai caminhar para entender a diversidade desse nosso genoma. Então, aqui eu vou tentar voltar um pouquinho mais para uns conceitos mais básicos, né, de genética, para a gente conseguir entender essa nossa variabilidade. Então, essa variabilidade permite que a evolução ocorra, pois faz com que seres vivos apresentem diferenças que os permitem serem aptos ou não ao ambiente. Tem uma frase, um livro que chama O Gene, do Siddhartha Mukherjee, que é um autor fantástico, recomendo muito a leitura desse livro, e ele traz, né, num capítulo que nós, como espécie, nós somos tão bem-sucedidos exatamente por conta da nossa variabilidade, da nossa diversidade. E o que é um pouco até contraditório, que a gente vive numa sociedade que, de certa forma, tenta nivelar essa diversidade, né? Enquanto a gente deveria, na verdade, celebrar a nossa diversidade, porque é o que nos permitiu, como espécie, ter tanto sucesso, tá? E o que de fato é essa variabilidade genética? Vamos pensar aqui. Então, vamos lembrar lá, né? Lá dentro da nossa célula vai ter o nosso núcleo, lá dentro do núcleo vai ter a dupla hélice do DNA, que é formado pelos 3 bilhões de pares de base, tá? E a gente tem uma similaridade muito grande nessa sequência de letras, né? Tanto que existe um genoma de referência, que ele é utilizado quando a gente vai fazer, por exemplo, uma análise laboratorial, a gente sempre vai analisar o genoma do paciente em contrarreferência com aquele genoma molde, tá? Mas a gente sabe que existe uma pequena porcentagem que vai diferir entre eu e você. E essa diferença não está relacionada a uma doença genética, né? Porque muitas vezes a gente tem diferenças ali na arquitetura do genoma que são patogênicas. Mas não, né? A gente sabe que existem alterações que é o que traz a nossa diversidade entre as nossas etnias, e mesmo dentro da nossa, né, da própria família, a gente tem a diversidade. Como que essa variação acontece no nosso DNA? Eu acredito que a variação mais comum que a gente escute falar são os SNPs,
que são os SNPs? SNP vem do inglês, Single Nucleotide Polymorphism, que seria o polimorfismo de uma única base. Polimorfismo é tudo aquilo que está presente em mais de 1% da população, tá? Então, pode ser que eu tenha só uma base diferente entre eu e você. Essa base diferente não te causa uma alteração, uma doença genética, nem a mim, mas possa ser que ela traga suscetibilidade para alguma característica. E é exatamente essa suscetibilidade que os estudos de associação, os GWAS, vão tentar entender. Mas eu posso ter alterações mais complexas e maiores do que só uma letra trocada. Pode ser que eu tenha milhares de letras em seguida duplicadas ou deletadas. Essas alterações são chamadas de CNV, ou variações de números de cópia. Elas geralmente têm um tamanho que pode cursar até 1000 pares de base, até milhões de pares de base, né, que podem começar, quando começa a ser visível, por exemplo, num cariótipo. Tá? A gente também sabe que o nosso genoma, ele é extremamente repetitivo. Existem regiões onde a gente repete as sequências. E às vezes são trios de 3 letrinhas que são repetidas, às vezes são extensões maiores do DNA que vão ser repetidas, e elas são chamadas de low copy repeats, ou repetições em tandem. Então, são outro tipo de variação que pode acontecer. Eu posso ter inversões de pedaços do meu DNA e pequenas deleções e inserções. Essas low copy repeats, elas são tão características, né? Porque assim, isso eu vou herdar. Lembra que o nosso DNA, ele é metade uma cópia da minha mãe, metade uma cópia do meu pai. Eu posso usar isso como até marcadores para fazer o quê? Rastreio de origem parental. Então, o teste de paternidade nada mais é do que a avaliação de algum desses marcadores, entendendo que eu vou ser um fruto de uma combinação de marcadores herdados do meu pai e da minha mãe, e aí você fazendo análise desses marcadores, você consegue fazer a exclusão ou a inclusão de um genitor, tá? Até aqui tudo bem? Deixa eu só ver como é que está o nosso tempo. Aqui, então, eu trouxe o exemplo, né, do polimorfismo que a gente acaba falando, estudando mais, né, que é o SNP, o Single Nucleotide Polymorphism. Então, a gente pode ver que na mesma posição, eu posso ter entre indivíduos uma variação de qual que é a base que vai estar presente. Isso não causa nenhuma doença, mas vai trazer diversidade entre os indivíduos, tá? Bom, falei que eu tinha um slide aqui para a gente falar dos GWAS, né? Então, primeira coisa, GWAS, Genome Wide Association Studies. Então, são os estudos de associação. Geralmente, são estudos que têm um N, né? O N é a quantidade de controles, ou seja, de indivíduos que vão ser estudados, muito grande. Quanto maior é o meu N, maior é a confiança que eu vou ter naquela associação. Por que que eu estou explicitando esse fato? Porque quando a gente vai, e até o Kleber ele colocou isso antes da gente começar aqui a nossa fala, avaliar, por exemplo, se um polimorfismo deve ou não ser incluído dentro de um teste. O que que a gente vai avaliar? A gente vai avaliar qual que é a evidência que eu tenho daquela associação. Essa evidência, ela pode ser uma evidência mais forte ou uma evidência mais fraca. E aí, cabe um discernimento e uma avaliação crítica para entender, olha, eu tenho poucos estudos, esses estudos, geralmente, eles foram realizados com um N restrito, com um N pequeno. Será que eu deveria incluir? Será que ele vai ser relevante dentro da população que está do meu interesse? Porque olha só, um bias importante que a gente pode ter. Quando eu tenho um N pequeno,
e aí geralmente o estudo ele é limitado a uma localização, eu posso ter um bias importante ligado ao que? À etnia. Ou seja, eu posso ter uma associação forte daquele polimorfismo específico para uma determinada etnia. Só que, por exemplo, no Brasil, que a gente tem uma etnia extremamente miscigenada, essa associação ela pode não se reproduzir, ela pode não ser verdadeira. Então, trago aqui, né, deixo aqui essa mensagem para que exista essa avaliação crítica para entender se eu realmente vou considerar esse polimorfismo, a depender do nível de evidência que eu tenho perante aquele estudo, tá? Bom, geralmente, o GWAS, ele é realizado através de uma metodologia que é chamada de array genômico, que eu vou explicar um pouquinho melhor para vocês também. Então, aqui, né, só a figurinha para a gente reforçar. Eu vou ter dois grupos, né? O grupo de casos, daquela característica em especial que eu quero estudar. E aí, só para vocês terem ideia, tem todo tipo de estudo de GWAS. Obesidade, calvície, relação de interação medicamentosa, né? Tem diversos estudos de GWAS. E eu vou ter, então, no meu caso, os meus controles. Eu vou fazer o array e avaliar, né, se vai ter uma diferença da presença daquela variante nos casos ou nos controles. Se ela for maior nos casos, eu vou ter, então, uma relação positiva. Pode ser que eu tenha, então, uma predisposição relacionada. E aí, veja só que eu sempre estou falando predisposição. Porque predisposição não quer dizer que, se eu tenho esse polimorfismo, eu tenho 100% de chance de desenvolver aquela característica. Não. Quer dizer que o meu risco vai ser maior do que o restante da população. Entende a diferença? Isso é um ponto muito importante, principalmente no aconselhamento para os pacientes, né? A gente tem que ter esse conhecimento, porque senão a gente já liga e associa, nossa, eu tenho polimorfismo, eu vou desenvolver de qualquer forma. Não, né? Existem outros fatores, geralmente os fatores ambientais, eles também têm um peso grande que influenciam, então não é uma relação direta, né, de 100% proporcional, tá? Aqui, só para explicar um pouquinho melhor para vocês, como é que funciona essa metodologia de array genômico. Array vem da palavra em inglês, que é como se fosse a organização, né, desse combinado aqui que a gente está vendo. Então, o que acontece? Você vai, coleta sangue periférico do paciente, faz a extração de DNA lá do núcleo da célula. Esse DNA ele é fragmentado, você adiciona sondas com fluorescência, luz fluorescente, e aí você vai, então, colocar a amostra do seu paciente numa placa, né? Essa placa, ela já tem, tá vendo aqui embaixo, que a gente tem uma sequência de letrinhas? São referências, né, das regiões do nosso genoma, onde eu sei que, no fim, vai ter um polimorfismo. E aí, se teve a hibridização, então, hibridização em genômica é colar uma fitinha, um pedaço de DNA no outro. Então, se teve essa hibridização, a sonda fluorescente acende, né? Se ela ligou, é porque está presente aquele polimorfismo. Ela não ligou, aquele polimorfismo está ausente. Então, é essa informação que a gente está vendo aqui, né? Entre o amarelo e o azul. Está ligado ou desligado, presente ou ausente. E aí, no fim, eu vou ter essa placa, array, essa placa, lembrei a associação do array com a placa. E o scanner vai tirar uma foto e vai converter isso num gráfico, e aí eu vou ter essa informação, tá? Então, isso é como que funciona lá na bancada, né? Um array genômico. Bom, então, quais são as aplicações clínicas, então, desse conhecimento? Eu tenho algumas possibilidades. Primeira que a gente já conversou, da medicina personalizada. A individualização do tratamento.
Uma segunda possibilidade é de identificar pacientes em risco para eventos adversos. Então, a gente sabe que existem alguns fármacos que podem causar eventos adversos graves, né? Por exemplo, tem a síndrome de Stevens-Johnson, né? Uma epidermólise com necrose, que é gravíssima. Imagina se a gente consegue identificar esses pacientes antes e evitar esse tipo de evolução. Eu posso também selecionar medicamentos que vão ser mais eficazes. A gente sabe que muitas vezes, ao longo, principalmente pacientes crônicos, né, quando estão fazendo tratamento de doenças crônicas, é uma jornada até que se consiga chegar a um plano terapêutico que seja adequado. Então, se eu já tenho uma informação de base que pode me guiar a uma seleção de medicamentos que vai ter uma resposta melhor, eu não submeto o meu paciente a todos os eventos adversos, né, até eu conseguir chegar num plano terapêutico ideal. E, por último, mas não menos importante, a possibilidade de desenvolvimento de novos medicamentos. Então, eu vou caminhar com vocês aqui por cada uma dessas possibilidades, tá? Bom, aqui eu dividi com vocês um recorte de um painel de farmacogenômica realizado pela palestrante que vos fala. Eu participei da validação, né, de um dos painéis realizados há um tempo atrás, então eu tive o meu report de painel de farmacogenômica, trouxe aqui como exemplo para vocês. A questão da individualização do tratamento, tá? Olha só como isso pode, então, sair dentro de um painel, né, que já é disponível hoje em dia para o paciente realizar. Então, eu posso ter uma informação, por exemplo, que eu tenho um polimorfismo lá no meu citocromo P450, que é importantíssimo na metabolização dos medicamentos, né? Lembra que a gente colocou lá na nossa linha do tempo, se eu vou ser um metabolizador mais lento, se eu vou ter um metabolizador mais rápido. Ocorre que, para essa medicação, eu tenho um metabolismo intermediário, com risco incerto de reações adversas, tá? E se eu fosse um metabolizador lento, seria recomendável ajustar a dose da medicação. Então, isso já pode ser uma informação muito relevante para o paciente, né? Ele já saber que talvez a dose mínima para ele não vai começar, eu precise doses maiores daquela medicação. Para o restante aqui, eu tinha uma resposta típica, né? Não tive nenhuma alteração. Aqui ainda é um recorte do mesmo teste. A questão que eu trouxe de eventos adversos, tá? Então, aqui a informação, né? Indivíduos com a variante têm maior risco de reações adversas ao medicamento depois de iniciar ou interromper com os anti-inflamatórios não esteroidais. E é recomendável checar o INR, que é um marcador para evento trombótico, com mais frequência. Aqui, um outro marcador importante para a varfarina. Então, a gente sabe que algumas pessoas, né, podem ter riscos adversos relacionados à varfarina. Então, esses polimorfismos aqui, eles já são conhecidos, eles têm já um nível de evidência elevado e podem trazer um benefício de informação, tá? Outra opção que a gente tinha, seleção de medicamentos mais eficazes. Aqui eu trouxe um recorte de um teste que talvez vocês já tenham ouvido falar, que é o Foundation One, que é um teste muito utilizado para pacientes oncológicos para definição de plano terapêutico e terapias-alvos, né? Então, a gente vê que aqui estão todos esses marcadores, esses genes, que hoje já existem medicações que têm como alvo esses marcadores. E isso, para o paciente, pode ser uma mudança drástica de sobrevida mesmo no plano terapêutico oncológico dele.
não são testes, principalmente esse em específico, com valor ainda nesse momento acessível. Muitos planos ainda também não cobrem, mas quando se pensa num plano terapêutico de um paciente oncológico, é um teste que traz muito benefício. E lembra que eu falei, por último, né, a possibilidade de desenvolvimento de novos medicamentos. Como o Kleber falou para vocês, né, no início, quando me apresentou, eu sou médica geneticista clínica, eu trabalho com doenças raras, e uma das minhas grandes esperanças, né, para essa próxima década da medicina é que a gente possa começar a tratar antes o intratável, né? A grande maioria das doenças raras não tem um tratamento, uma medicação específica, e a gente vê agora uma mudança. Desculpa, só um momentinho, perdão. Perdão, desculpa a interrupção. Então, a gente vê a possibilidade de algumas pessoas agora poderem ser tratadas de doenças que antes não existia um tratamento possível, tá? E aqui eu trouxe um exemplo que chega a um nível, a gente falou, né, de medicina personalizada, né? A gente saiu daquele N maior, né, todo mundo com a mesma droga, com a mesma terapia. Para pessoas, então, com a mesma doença, a gente pode chegar, né, principalmente para esse grupo de pacientes, a desenvolver uma droga específica para aquela alteração genética. Aqui é um recorte de uma paciente que ela, então, fez uma terapia antissense. Então, eles desenvolveram oligonucleotídeos, que são pedacinhos de DNA, que vão atuar a nível de RNA mensageiro para alterar a expressão desse RNA e conseguir produzir uma proteína que antes ela não conseguiria produzir. Isso começou com o Milacem. O Milacem foi uma medicação que foi feita para paciente Mila, por isso que ele tem esse nome, né? Isso que é o nível de personalização. E a gente entende essa possibilidade, principalmente trabalhando com essa tecnologia, né, de oligonucleotídeos antissense, de conseguir tratar. E aí aqui eu trouxe, né, eu não tinha tanta familiaridade com esse termo. Lembra que eu falei lá no DWOS da questão do N, do número de pacientes, de indivíduos, e que para esse tipo de estudo eu preciso de um N que seja de larga escala, né, de milhares, de centenas de pessoas. Aqui a gente está falando de um N de 1. Eu tenho um clinical trial para uma droga nova, onde eu tenho um único paciente. Então, a gente, né, dentro da farmacogenômica, eu posso ter todos esses tipos de desenhos de estudos, né, desde estudos de larga escala até estudos individualizados para aquele único paciente, tá? Bom, eu quis trazer para vocês esse paper, que ele é desse ano de 2023, ele é bem recente. E o que esse paper ele traz? Esse paper eu deixo aqui como uma referência importante para quem quiser depois olhar um pouquinho mais para a farmacogenômica. É um estudo que traz informações de custo-efetividade de painéis de farmacogenômica, que incluem 12 genes. Olha só, são 12 genes. Não é incomum que a gente tenha acesso a alguns desses painéis que tem assim, uma lista gigantesca de genes, né? E aqui eu reforço, né, a frase que eu coloco: nem sempre mais é melhor, tá? Então, eles focaram esse estudo multicêntrico, controlado, randomizado, para um painel com 12 genes. Esse é o tipo de evidência. Desculpa, eu acho que alguém está com o microfone aberto. Vocês querem me trazer alguma informação ou eu posso seguir? Pode seguir, doutora. Então tá bom. Então, esse é o tipo de paper, de evidência de
alto nível, né? Então, foi um estudo multicêntrico. Então, a questão do bias de etnia, eu diminuo. Controlado, eu tinha caso e tinha controle, randomizado. E eles trouxeram, então, essa informação que reduziu a incidência de reações adversas relacionadas às medicações, tá? Foi realizado, então, na Europa, e eles já entenderam que o sistema público de saúde vai ter benefício se começar a aplicar esse tipo de teste em larga escala, tá? Eu trouxe para vocês também, talvez, né, vocês, mas quais são esses 12 genes? E aí eu separei mais ou menos, né, qual que é a relação que eles têm. Então, esse daqui são os 12 genes. E aí vocês podem ver que os primeiros aqui estão relacionados ao citocromo P450. Também relação com toxicidade para agentes antineoplásicos, né, para quimioterápicos. Aumento de risco para trombose, que é um outro evento adverso. Suscetibilidade para Steven Johnson, né, que é aquela reação de necrose, epidermólise. Questões relacionadas à hiperbilirrubinemia, né, que são importantes para pacientes em investigação de doença hepática. Também aqui a azatioprina e agentes antineoplásicos, né, para pacientes em tratamento oncológico. E resistência à varfarina. Então, se a gente olhar só, entre aspas, né, para esses 12 genes, já existe um indício de custo-efetividade e diminuição de efeitos adversos de drogas e medicamentos. Tá? Gostei muito desse estudo, por isso que eu quis trazer aqui para vocês. Bom, mas ainda existem muitos desafios e limitações, né, que a gente precisa estar atento, né, dentro daquela nossa evolução, da nossa linha do tempo. Dividir aqui com vocês a questão da variabilidade étnica, e aqui no Brasil, né, por conta da nossa miscigenação, é muito difícil a gente simplesmente importar os dados que já existem da literatura, porque muitos desses grupos, eles estão investigando o quê? Etnia europeia, né, que nem sempre vai se relacionar com a gente de forma linear. Como que é que a gente endereça isso, né? Podendo subsidiar estudos dentro da nossa população, com a nossa população, né? Com a população brasileira sendo o N de investigação de interesse. Existe a questão, né, da complexidade dos sistemas enzimáticos e de transporte. Existe a influência dos fatores ambientais e de estilo de vida. Lembra que eu falei que a gente está avaliando suscetibilidade. E aí, talvez indivíduos com um teste, com um resultado de mesma suscetibilidade, por terem estilos de vida diferentes, vai impactar, então, se eu vou realmente ter aquela alteração ou não. E a falta de estudos clínicos bem controlados, né? Que eu acho que lá no comecinho eu já tinha pautado com vocês, né? Da gente sempre fazer uma avaliação crítica daquela informação. Eu acho que a gente já está chegando nos nossos últimos slides. Queria dividir também aqui com vocês as perspectivas futuras. Esse paper é do projeto BabySec. Esse projeto, ele então se dispõe a fazer triagem neonatal com sequenciamento de genoma. Então, ou seja, eles vão fazer o sequenciamento do genoma completo, os 3 bilhões de letras, de recém-nascidos. O objetivo é como se eu fizesse um teste do pezinho molecular, né? Então, todas aquelas doenças que são triadas no teste do pezinho, eu vou fazer essa avaliação molecular. Contudo, eles incluíram nos resultados já liberados, né, no período neonatal, de variantes relacionadas à farmacogenômica, e principalmente de interesse aqui na infância. Então, a gente sabe que na infância, por conta do aumento da incidência, né, das infecções, né, em questão da gente ainda estar em treinamento do nosso sistema imunológico, a criança ela vai ser exposta, né, a diversas medicações, e aí se eu já tenho essa informação de evento adverso,
de qual que é a melhor droga, qual que vai ser a melhor dose, eu também vou ter uma melhor um efeito, né, de custo-benefício para o paciente. Isso já acontece dentro desse projeto, tá? Eu acho que esse é o nosso último slide, que eu tinha programado para falar em 40 minutos com vocês, mas eu ainda fico aqui para poder endereçar as perguntas, então fiquem à vontade para trazer as perguntas. E eu finalizo com essa frase que eu achei muito pertinente, né? Ao longo da aula eu fui falando muito, né, da questão de avaliação, de, né, qual que é a pertinência daquela avaliação crítica, né? E o Deming, né, ele sempre falava que a gente confia em Deus, todos os outros precisam trazer os dados, né? Então, finalizo com essa frase, deixo essa frase para vocês e fico aqui à disposição para a gente poder tirar as dúvidas que tenham restado, e meu muito obrigada. Obrigada, professora. Foi excelente, brilhante a apresentação. Certamente estamos mais educados, né, no quesito farmacogenética ou farmacogenômica. Antes de abrir para as perguntas, gostaria de agradecer a presença do nosso presidente, professor Michel, o nosso professor emérito Lauro Moreto, professora Cássio e os demais acadêmicos presentes. Bom, como sugestão, eu vou pedir para quem tiver perguntas, possa abrir a câmera e o microfone, se identificar e fazer a pergunta direcionada para a professora Michele. Ou pelo chat também, eu estou acompanhando. Obviamente, eu tenho algumas perguntas aqui, mas eu vou abrir para os demais antes e depois eu faço as minhas considerações. Tenho umas dúvidas. Bom, em primeiro lugar, gostaria de cumprimentar a doutora Michele pela excelente palestra, agradecer imensamente a presença dela aqui conosco hoje. E eu sou coordenadora do eixo de análises clínicas e toxicológicas da academia, e há muito nós esperávamos, né, por uma palestra com esse tema que é de extrema importância no momento. E você, Michele, soube trazer o assunto de uma forma extremamente didática, informativa, e que eu acho que ficou bem fácil para assimilar o tema, embora a gente saiba que é extremamente complexo, né? E você trouxe informações preciosas para nós aqui. Então, mais uma vez, eu reafirmo, né, os meus agradecimentos aqui, em nome do eixo de análises clínicas e toxicológicas, e eu gostaria que todos os meus alunos estivessem aqui presentes, né, e colegas também, assistindo essa palestra maravilhosa e tão informativa e tão atual, né? Eu sou da UFMG, professora aposentada, mas continuo atuando como voluntária na área em que eu sempre atuei, que é hematologia laboratorial. E eu gostaria de fazer uma pergunta para você, inicialmente. É o seguinte, você abordou a questão do câncer. Agora, eu pergunto para você sobre a questão da dislipidemia, que é tão importante no contexto da doença cardiovascular. Você tem assim, notícia de qual seria a melhor droga para cada perfil? Existe alguma coisa já feita nesse sentido? Nós temos aí vários tipos de estatinas e muitos outros medicamentos que são utilizados, né, na dislipidemia, mas existe já essa questão associando a melhor droga para um determinado perfil? Perfeito. Bom, muito obrigada pelas palavras gentis. Um prazer, Maria das Graças, né, te conhecer aqui virtualmente. Muito interessante a sua pergunta. A dislipidemia, eu não sei, acho que eu não pontuei isso durante a aula, mas eu queria abrir um parênteses aqui, porque a gente fala, né, doença genética e doença comum, né?
E acho que é legal para poder pontuar essa questão da dislipidemia familiar. Eu faço uma analogia que é bem simples, né? Vamos pensar naquela balança um pouquinho mais antiga, que tem os 2 pratos, né? Um de cada lado. E quando a gente vai falar na etiologia de uma doença, na verdade, a gente está olhando para um desequilíbrio entre o componente genético, que está de um lado da balança, e o componente ambiental. Existem algumas doenças que, se eu tiver uma alteração no meu componente genético, não tem muito que eu possa fazer aqui no meu componente ambiental para prevenir que isso vá acontecer, tá? Vou dar aqui como exemplo fibrose cística, por exemplo, anemia falciforme, né? Não importa muito o que eu faça, eu vou desenvolver a doença, eu vou ter a doença. Mas existem, né, outras doenças, acho que saiu aqui, desculpa. Doutora Michele, pode deixar assim seu compartilhamento, tá? É melhor assim, agora. Tem outras doenças onde o meu componente ambiental, ele tem um peso muito grande, né? Então, por exemplo, hipertensão arterial é uma, a dislipidemia de forma geral, né? Você tem sim um componente genético, mas tem um peso muito grande no meu componente ambiental. Contudo, dentro desse grande grupo, né, da dislipidemia, a gente já sabe que existem alguns pacientes que consistentemente vão ter níveis mais elevados, eles nasceram já com uma alteração genética e que tem essa relação do componente genético muito alto, né? E aí tem um teste genético para você identificar a dislipidemia familiar. Esses indivíduos, eles já precisam iniciar o tratamento de forma precoce. E aí, né, e aí já emenda, né, com a segunda parte da pergunta. E qual que é, né, a estatina que eu poderia dar? Eu não mostrei, né, todo o meu painel, mas dentro daquele painel já existe também as estatinas e, dependendo do polimorfismo presente, qual que é a medicação melhor para utilizar. Então, são, né, não sei se eu consegui, assim, pontuar direitinho, né, mas são dois eventos, né? De eu entender se aquele indivíduo vai ter uma doença que é considerada já monogênica, né, não é uma doença comum, e depois a questão da medicação, né? Então, o teste genético ali em 2 vias. Não sei se eu consegui ser clara para poder explicar a pergunta. Conseguiu, muito obrigada. Eu que agradeço. Mais uma vez, muito obrigada também pela resposta e pela sua presença aqui hoje com essa palestra tão boa. Muito obrigada. Obrigada, prazer. Mais perguntas para a doutora Michele? Bom, vou aproveitar o ensejo e fazer as minhas 2 perguntas, doutora. Bom, assim, ó, pensando na farmacogenética, né, questão de metabolismo de fármacos, então, seria aconselhado que a criança nasceu, eu já posso fazer o exame farmacogenético para relacionar ao metabolismo, ou existe a possibilidade de ter uma mudança, uma pressão ao longo do desenvolvimento desse indivíduo que vai mudar esse genótipo, vou dizer assim, ou assim que nasceu eu posso fazer e isso vai ser para a vida toda? Então, toda alteração que está no nosso DNA, ele é imutável, né? Ele é para a vida toda. Então, teste genético, de forma geral, a gente faz uma vez na vida. E a gente não precisa repetir. O que a gente pode ter de diferença são alterações epigenéticas, mutações somáticas, aí sim, mas a avaliação do meu DNA germinativo nuclear é uma vez só. Mas eu acho que você, né, enquanto você fazia a pergunta, eu pensei numa consideração muito importante que eu não trouxe aqui durante a aula, que é a questão de consentimento e aconselhamento genético. Quando a gente fala nesse tipo de teste, são testes de alta complexidade, e aí aqui eu divido com vocês a minha opinião, meu viés, né? Existem muitos testes que são vendidos como DTC, DTC é Direct to Consumer, ou seja, o próprio paciente vai lá e compra. Então, ele não recebe nenhum tipo de informação antes. Uhum. Eu tenho um bias para esse tipo, né? A gente sabe que o mercado tem uma pressão muito grande, né, para que se venda dessa forma, mas eu acredito que todo mundo mereceria passar por um aconselhamento, entender qual que é o teste que ele está fazendo, quais são as implicações, né? Porque, igual você trouxe aqui, é uma criança. Como é que eu já vou estigmatizar ela desde pequena, né?
Então, todas essas informações precisam ser endereçadas com os pais e tem que haver um consentimento por eles, por serem os responsáveis por aquele menor. E eu vou até mais adiante, né? Eu acho que todos esses exames deveriam, né, ter um apoio de um aconselhamento, né, antes de serem realizados, né? Pelo menos é o meu ponto de vista. Perfeito. Bom, e a segunda pergunta é referente a um pouco do que você falou, né? Tem hoje, se você vai no Google lá, você coloca exames farmacogenético, tem milhares de laboratórios fazendo esses exames e por metodologias diferentes, e muitas vezes o consumidor final ele nem sabe como é feito, né? Qual a legitimidade desses exames. Então, a gente sabe que muito deles, assim, quando relaciona-se a metabolismo de fármacos, nós temos lá o QPCR, o NGS e o SANGEL. Em termos de metabolismo de fármacos, existe alguma diferença de sensibilidade entre essas três técnicas? Ou tanto faz usar um QPCR, um NGS, um SANGEL? Pelo que você escreveu durante ao longo da sua apresentação, eu não usaria o QPCR para fazer farmacogenética, né? Porque às vezes você vai perder um polimorfismo que não existia. Porque quando você trabalha com sonda específica, né, essa sonda ela vai fazer um tag ali naquela região que você quer procurar. E aí, fora isso, a gente sabe que tem os erros pré-analíticos, né? E o que você poderia nos esclarecer, doutora, sobre essa questão, que, ao meu ponto de vista, é muito polêmico, né? Não, eu acho que você trouxe uma discussão super válida. E, assim, cada uma das metodologias vai ter as suas limitações que são intrínsecas. Conhecê-las é muito importante para poder definir qual é que vai ser a metodologia ideal para aquele meu estudo, para aquele meu teste. De forma geral, o que se vê de forma ampla é a utilização de array para se fazer estudo de polimorfismos, né? Por quê? Porque ele tem um custo que ele é menor do que o NGS. O NGS, infelizmente, tem um custo alto. Eu consigo, em uma única corrida, né, ter um input de vários pacientes, então eu posso ter numa corrida 200, 300 pacientes, né, o que ainda diminui ainda mais o custo, né, do meu teste. Contudo, vão ter limitações, né? Sim. Já existem alguns laboratórios que estão optando por realizar o sequenciamento de nova geração e sequenciar, por exemplo, o gene inteiro, né? Eu ainda não li nenhum paper que trouxesse questão de impacto de custo-efetividade entre as duas metodologias. Até vou pesquisar na literatura se já tem alguma comparando painéis dessas duas metodologias. Sim. Sei que, na grande maioria das vezes, idealmente se prefere optar pelo array genômico. Tá? Pode ser que isso mude no futuro, igual. Naquele paper que eu trouxe, a informação ela veio de um sequenciamento de nova geração, de um NGS. Mas ela foi analisada, depois a interpretação dos dados, ela é interpretada como se fosse por SNPs, né? Então, depende também muito depois de como que vai ser trabalhado, né, o processamento dos dados. Uma hora bioinformática, tá bom? Sim. Perfeito, doutora, obrigado. O Wagner levantou a mão aqui. Wagner, pode abrir a câmera e Desculpa. fazer o questionamento para a doutora, a pergunta, né, na verdade. A minha questão é a seguinte, principalmente quando se faz NGS, existe uma quantidade de dados muito grandes e de SNPs muito grandes e geralmente às vezes tem muitos SNPs novos e isso parece que é uma coisa que até vejo no mercado. Aí se joga tudo isso na mão de um clínico e fala, se vira. Como é que se faz a curadoria desses SNPs? Não sei se foi claro. Não, excelente a sua crítica, e eu sou favorável a essa crítica, né? Defendo. Então, como que eu, pelo menos, né, aqui posso orientar, já a partir daquela questão, vou incluir isso na análise ou não? E a depender do nível de evidência que eu tenho. Então, assim, vamos partir do exemplo que eu trouxe, daquele paper dos bebês. Eles fizeram um sequenciamento do genoma. Eu posso fazer um tratamento de bioinformática e dizer, dentro daquele, né, dado bruto que saiu do NGS,
eu vou desenhar um painel ali de bioinformática, onde eu só vou ter visibilidade dos polimorfismos relacionados àqueles 12 genes, por exemplo, que o outro paper trouxe, que eu já sei que tem um alto nível de evidência de custo-efetividade para o meu paciente. Então, isso é uma possibilidade. E eu acredito que esse é o melhor caminho ético, né, para você poder realmente trazer informação. Eu não concordo, né, com como você colocou, né, de simplesmente fazer um teste e você, né, despejar a informação no colo, né, às vezes não é nem do clínico, é do próprio paciente, né. Então, eu acho que precisa sim existir uma curadoria. Essa curadoria deve ser baseada no que a gente já tem de nível de evidência elevado, né, para avaliação desses polimorfismos. Pelo menos é um ponto Mas de vista. uma crítica minha, né? Uma crítica não, talvez um complementar, mas de certa forma a gente acaba jogando fora tudo que é de novo, né, em SNPs. Porque daí você não tem uma forte evidência clínica, mas em todo caso também tá ali, Então, né? o que acontece? Aí são coisas que vão ocorrendo em paralelo. Porque uma coisa é a informação que vai ser reportada, o laudo. Outra coisa é o que vai ser feito com tudo isso que ficou, que não saiu no laudo. E aí eu acredito que é de responsabilidade dos laboratórios e dos pesquisadores envolvidos em começar a tratar e analisar esses dados, para que aí sim a gente possa ter evidência de novos polimorfismos, né? Acho que é aí que a gente vai caminhando na evolução do nosso conhecimento. Então, vão ser coisas em paralelo, e eu acredito que, num futuro não muito distante, o que vai ocorrer? A gente sequencia o paciente uma única vez, porque não vai mudar, mas a análise e interpretação, ela pode ocorrer de forma sistemática. Então, estou aqui na infância, essa informação, olha, foi revisto, agora a gente já sequenciou mais 100 mil indivíduos e a gente conseguiu analisar aqui no meu background que eu tinha de informação e realmente aqui saiu mais uma associação importante, e aí sai uma atualização, né? Eu acho que a gente também tem que compreender que a gente está caminhando, né, nesse conhecimento, né? E vai ter, né, as atualizações. Isso com relação ao output. Quando você laudona, você manda só aquilo que é referente, que você tem uma associação estável, ou você laudona e coloca sem associação conhecida e coloca a totalidade dos dados para o cliente? Não sei se eu fui claro. Eu não laudo nada, Wagner, mas Qual é a no sua opinião sobre? É laboratório porque que eu eu laudo e eu tenho esse problema. eu vou te dar a experiência do laboratório que eu trabalhei, que foi uma experiência assim muito feliz, tá? Era um painel que ele era depois curado pela Coriell. A mesma Coriell que a gente compra a amostra, né, de célula, eles têm um programa para avaliação de farmacogenômica. E assim, desde o comecinho, o que eu sempre achei mais bacana é que ele é um laudo dinâmico. Ou seja, o paciente, você obviamente que tem, o dado ele vem a partir de um array que é fixo, né? Não é, então, por exemplo, de um genoma, então vou ter uma limitação daquilo que foi analisado. Mas você pode ter novos laudos a partir, mudei uma medicação, ou quero ver se saiu alguma associação nova. Você pode ter uma renovação, uma atualização desse laudo. Mas, quando não existe esse tipo de modelo, né, que você tem essa flexibilidade, eu sempre falo, né, o menos que funciona, que é o certo, que tem a validação, eu acho que é o que a gente reportaria no primeiro momento. Eu acho que não precisa ter aquela lista gigantesca de genes, incluir, né, genes de baixa associação, de baixa evidência junto com de alta evidência. Eu focaria nos Ou um genes. SNP, por exemplo, intrônico, que talvez não tenha, você não colocaria num... Num primeiro momento, se eu não tenho um nível de evidência forte o suficiente, eu acho que pode ser uma informação que às vezes mais atrapalha do que ajuda o paciente, né? Entendi. Que eu acho que aí é um tema sensível. O que você conta para o paciente, Por né? isso, termo de consentimento e aconselhamento pré-teste é muito importante, porque o paciente ele tem que saber e ele também pode querer optar, né, por ser informado ou não. Né? Você pode ter no seu termo de consentimento, olha, nós temos níveis de evidência, você quer ser informado sobre esse nível de evidência, esse nível de evidência, se eu faço um termo de consentimento, um aconselhamento,
Eu posso empoderar o paciente a tomar essa decisão. Aí não fica a cargo do laboratório definir o que é que vai ser liberado ou não. Entendi. Obrigado. Dina. Alguém mais? Alguma outra pergunta? Na verdade, eu não tenho uma pergunta, mas eu tenho uma colocação muito interessante. Você citou muito, eu queria que você discorresse um pouquinho mais sobre isso, os aspectos econômicos relacionados à realização dos exames, né, farmacogenéticos, né? De que forma hoje, na sua experiência clínica aqui no Brasil, isso pode auxiliar o nosso sistema único de saúde? Então, na verdade, é a gente começar a fazer conta mesmo de saúde, né? E isso é uma bandeira que eu levanto também para as doenças raras, né? Porque aqui a gente está falando de testes de painel de farmacogenômica que vão custar, né, dentro de algumas centenas de reais. Eu Sim. trabalho com pacientes que têm medicações que custam milhares de reais. E aí, quando se fala, nossa, mas custa milhões de reais, como assim, né, que a gente vai gastar tudo isso com uma pessoa? Mas, que conta que é que a gente tem que fazer? Ao longo do caminho, da jornada desse paciente, qual que vai ser o custo dele? Sim. E aí, contrapor isso ao custo do teste ou ao custo da medicação. Então, você imagina quanto que custa manter um paciente internado com Steven Johnson, por exemplo, né? Que vai, então, ocupar um leito de UTI, que vai demandar cuidados de diversos especialistas, até a gente poder recuperar aquele paciente. Em contrapartida, e aí eu colocar isso, né, de nível populacional, é essa conta. Então, lá na Europa, eles chegaram à conclusão que vale a pena bancar o teste do que eu ter todo esse gasto de saúde com as reações adversas e com medicações que são ineficientes, né? Então, realmente é fazer essa conta, que eu acho que a gente precisa começar a se dispor a juntar as associações, né? Para poder fazer esse cálculo e aí ter o suporte, né, da nossa saúde suplementar, do nosso governo público, né, para poder implementar essas ações. Perfeito. Bom, o professor Humberto Zardo gostaria também de fazer a pergunta. Professor, pode, por gentileza. Boa tarde a todos. Professor, primeiramente, muito agradecido pela palestra, muito elucidativa. Eu fiz uma pergunta no chat, mas parte dela a senhora já respondeu. Eu gostaria de fazer a ligação entre a clínica e a terapia. Então, nós temos a informação sobre o paciente, você já respondeu que a parte nuclear é imutável, mas o paciente pode sofrer algumas alterações em vista do tratamento que recebe. Então, vamos para a medicina personalizada, aquela onde vamos criar um medicamento especial para essa pessoa. Esse banco de informação que foi obtido no início, então, o que é histórico, ele é predominante ou ela pode ter alterações durante o tempo que pode fazer mudança na terapia? Obrigada pela pergunta. Eu acho que, na verdade, foi uma falha minha de não ter colocado o conceito para a gente colocar aqui do que é uma variante germinativa e do que é uma variante somática. Então, as mudanças no nosso DNA, que podem acontecer? Eu já posso nascer com ela, ou seja, daí eu herdei, ou do meu pai, ou da minha mãe. Esse é o nosso DNA nuclear, né, que não vai mudar. Mas a gente sabe que o nosso DNA está a todo momento sofrendo impacto, ele está se recuperando, né? Eu falo que a gente tem que ir, e tem um sistema de reparo que é muito eficiente, só que às vezes ele falha. E aí a gente vai ter, então, as mutações ao longo da vida, que são as mutações somáticas, só que elas vão acontecer em uma parte determinada do nosso corpo, por isso que é somático. Os tumores, eles acontecem dessa forma, né? Eu vou tendo alterações que vão se acumulando, e aí aquele conjunto de células vai formar um tumor. Quando a gente está falando de medicina personalizada, eu posso ir lá naquele tumor e avaliar a mutação somática, isso é uma possibilidade, e existem terapias que são guiadas para essas alterações somáticas, ou eu posso, e por exemplo, se eu faço uma coleta de sangue, eu estou avaliando todas as células como um todo, estou fazendo uma avaliação germinativa, né?
e aí entender se aquele paciente já nasceu com alguma alteração genética. Então, depende daquilo que eu estou olhando, né? Para câncer esporádico, geralmente a gente vai olhar para variações somáticas. Então, aí vai depender do tipo de amostra que é utilizado para fazer o teste genético. Então, eu parto, por exemplo, de uma amostra de uma biópsia. Agora, se eu quero, né, avaliar as alterações das quais eu nasci, então eu estou olhando, né, as minhas células como um todo, geralmente eu parto de uma amostra de sangue periférico. Deu para ficar claro essa diferença? É um pouquinho mais complexo, assim, sem ter, acho que, tem um slide, assim, né, para visualizar. Eu fico aqui anotado para incluir esse slide na aula. Não, ficou claro, sim, do ponto de vista da identificação. Agora, a minha preocupação é que eu tenho 2 casos na família muito próximos, oncológicos, um bastante raro, e ainda agora eu estou preocupado porque tem os descendentes dessa pessoa que é um câncer ginecológico, então preocupado com os descendentes que são os meus netos, né? Então tenho essa preocupação para saber se essa alteração, o tratamento que foi feito, ele vai ser, ele foi alterado, e se tem condições de você alterar agora, então somaticamente, o que possa ocorrer com uma criança que tem agora 6 anos de idade, né? Nesses casos, eu sempre aconselho a realização da avaliação genética, né, para entender se é algo esporádico, tem um risco de recorrência, né, muito baixo, né, para as outras gerações da família, ou se existe alguma relação com alguma síndrome de predisposição hereditária, porque nem tudo que é genético é hereditário, né? Então, se existe uma questão de hereditariedade ou não. Aí uma avaliação seria o melhor caminho, né, para não ter essa preocupação. Perfeito, muito obrigado. Quero deixar preocupado. Eu não estou te ouvindo, Kleber, eu acho que você está no mudo. Desculpa. Temos mais 2 perguntas aqui no chat. A professora doutora Marta Dilana, que integra nosso eixo temático de análises clínicas, fez uma pergunta. Ela diz assim: em que nível o conhecimento sobre farmacogenômica está sendo utilizado no Brasil na prática clínica particular e a perspectiva de sua aplicação no sistema de saúde pública no Brasil? Olha, eu acho que no nível particular ainda é baixo a adesão a esses testes. Eu entendo que são poucos profissionais que fazem uso de forma rotineira aqui no Brasil. Dentre os especialistas médicos, eu acredito que os psiquiatras talvez sejam a especialidade que mais utilizem desse tipo de painel farmacogenômico, né, por conta de entender, né, principalmente quando tem um paciente em terapia com um ansiolítico, antidepressivo, né, a gente sabe que tem bastante diversidade, então eu acho que é a especialidade que mais tem utilizado, seguido depois dos oncologistas, né, por conta desses protocolos de medicina personalizada. E aí, se a gente fala, né, em grandes centros, aqui em São Paulo, né, a gente tem Santa Paula, Einstein, já dentro dos protocolos clínicos deles, esses testes, eles já são orientados, né, para fazer a medicina personalizada. Mas é muito mais amplo, né, como a gente colocou aqui, né, as possibilidades são maiores. Agora, para a implementação de saúde pública, eu acho que a gente ainda tem um passo grande. Infelizmente, acho que a gente ainda tem muito trabalho pela frente, né? Mas é possível, né? Tudo bem. Bom, temos mais uma pergunta. Kessia de Oliveira Costa, ela faz levanta a seguinte questão. Gostaria de saber sobre o exame genético que é tirado do sangue periférico. Qual célula específica é analisada? Muito boa pergunta. Então, olha só. Lembra que o nosso DNA nuclear é nuclear. Então, toda e qualquer célula que tenha núcleo, eu consigo extrair DNA. Quando a gente vai pensar lá no nosso sangue, quais são os componentes principais? As células brancas e as células vermelhas. Qual que é a característica da nossa hemácia? Ela é anucleada. Então, hemácia não entra aí no meu componente para extração de DNA. Então, basicamente, eu vou avaliar DNA de linfócito. Isso até é uma informação bacana, porque eu recebo muita dúvida. Eu estou com um paciente internado em UTI, ele recebeu transfusão.
Aí eu sempre pergunto, é papa de hemácia, é concentrado de hemácia? Porque se for só concentrado de hemácia não tem núcleo. Então não tem DNA ali dentro. A gente espera, né, alguns dias, uma semana, você já pode fazer a coleta, tá? Então, quando é sangue periférico, eu vou extrair DNA de linfócito, célula branca. Muito bem. A gente tem tempo mais para a última pergunta. Alguém mais? Eu queria fazer uma pergunta. Boa noite. Boa noite. Sobre a síndrome de síndrome hemafagocítica, que é considerada uma doença rara. Já temos algum fármaco que vá atuar diretamente nesse caso ou ainda está em estudo? Então, como eu trouxe aqui, a grande maioria das doenças raras hoje, ela ainda não tem um tratamento específico, né? São mais de 6.000 doenças, né, que se enquadram aí dentro das doenças genéticas e doenças raras. Do meu conhecimento, ainda não tem nenhuma terapia específica, né? O que você sabe é que tem algumas situações que você pode propiciar a fagocitose, a hemofagocitose, então você tenta evitar essas situações. Mas uma terapia, igual a gente, né, discutiu aqui, terapias-alvos específicas, pelo menos do meu conhecimento, sem fazer uma revisão antes, né, da literatura, não tenho conhecimento aqui para te pontuar, tá bom? Bom, obrigada. Nada. Bom, e a última pergunta, o Dr. Rômulo Fernandes, ele pergunta o seguinte: em que circunstância o DNA mitocondrial pode ser útil? Nossa, existe um grupo de doenças mitocondriais e que a gente tem alterações no DNA mitocondrial. Então, é um DNA que ele não é nuclear, né? Que ele vai estar dentro das nossas mitocôndrias. E aí a gente analisa especificamente esse DNA circular da mitocôndria. Geralmente são doenças assim graves, né? Porque estão relacionadas ao metabolismo de energia. Geralmente são já desde a infância, né? A criança ela vai ter alterações de atraso no desenvolvimento, epilepsia, são doenças muito graves. As doenças mitocondriais, né? Está dentro dos erros inatos do metabolismo, tem as doenças mitocondriais. Agora, dentro da farmacogenômica, pelo menos assim, de cabeça que você me perguntando, não me lembro de um polimorfismo específico do DNA mitocondrial relacionado à resposta medicamentosa, mas vou procurar, né? Acho que também é legal pensar, né? Se a gente tem o efeito do DNA mitocondrial na questão de interação medicamentosa. Tudo bem. Bom, doutora Michele, em nome da Academia Nacional de Farmácia, Academia do Brasil, nós gostaríamos de agradecer pela excelente palestra, foi realmente brilhante, pelo cuidado nas respostas. Antes do encerramento, eu vou solicitar que todos abram a câmera, para a gente tirar a nossa tradicional foto, e também vou pedir uma salva de palmas coletiva para a doutora Michele. Então, vocês podem todos abrir a câmera. Então, uma salva de palmas para a professora Michele. Muito obrigada, gente. Muito obrigada pelo carinho. Me senti extremamente honrada de poder estar aqui dividindo esse tempo aqui com vocês. Espero poder ter ajudado na compreensão, né, um pouquinho nesse tema que é complexo. E o meu muito obrigada. Espero que a gente possa, em algum outro momento, voltar a conversar também. Fico aqui à disposição de vocês. Certamente. Eu gostaria de saber se o professor Michel, o professor Lauro, o Acácio gostaria de proferir alguma palavra, ou a gente pode ir para o encerramento? Kleber, eu tomo a liberdade de iniciar. Em primeiro lugar, repetir os agradecimentos à doutora Michele pela aula, uma excelente aula, sensacional. Parabéns também a você por conduzir de forma muito brilhante esse trabalho e aqueles que colaboraram do eixo temático para o sucesso desse evento. Parabéns, muito obrigado. Obrigado, professor. Eu também gostaria de agradecer a você, Kleber, pela condução e a professora Michele pela excelente aula. Hoje nós estamos iniciando nosso programa educacional 2023, essa foi a primeira palestra do ano.
Eu acho que nós começamos bem, fico contente e convido a todos que continuem aí. Nós temos uma programação muito rica para o ano, mais de 45 palestras ao longo de 2023. Eu espero contar com vocês e com todos aí na audiência. Muito obrigado mais uma vez. Obrigado, professor. Extremamente honrada de ter dado aqui o pontapé. Desejo todo sucesso no programa de vocês. Muito obrigada. Obrigado a você, doutora Michele. Então, nos despedimos desse primeiro evento e contamos com a presença de todos na próxima segunda-feira. Teremos a palestra que é Desenvolvimento de Competências para o Farmacêutico de um Futuro, a experiência da farmácia universitária da USP. A palestrante vai ser a doutora Patrícia Mello Aguiar. Então, esperamos encontrá-los aqui na próxima segunda-feira. Tchau, tchau. Uma boa noite a todos. Tchau, tchau. Uma boa noite. Tchau, tchau.